Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre merecimento e permissão. Eu vou falar sobre as minhas experiências e o que eu acho sobre essa questão nas nossas vidas, que muitas vezes a gente não percebe e não trabalha. Principalmente quando nós estamos na caminhada de chamas gêmeas ou de almas gêmeas, ou a caminhada mesmo para aprender com relacionamentos amorosos ou de amigos, ou até na família, né? Pode ser. Então, eu vou contar para vocês como passou comigo. Bom, eu vivi num lar desequilibrado, num lar sem amor, indisponível em todos os sentidos, de carinho, abraço, toque, principalmente da minha mãe. Então, eu já, desde criança, estava configurada, né, aí na minha mente, no meu subconsciente, essa questão do merecimento. Então, na vida adulta, ou mesmo na minha juventude, eu não notava isso. Então, eu sempre queria dar, mas eu não queria receber, não sabia receber. Para mim, receber era uma forma, como se fosse... Por que eu tô recebendo isso? Com desconfiança. Isso é muito duro, porque se você não recebe da vida, como que você quer cocriar a tua realidade? Não tem jeito, né? E eu me lembro muito bem que a minha mãe não me tocava. Então, quando eu tinha relacionamentos, eu me evadia de mim mesma pra fazer o outro feliz, porque eu não conseguia receber, eu não sabia receber. Porque quando uma pessoa sabe receber, ela fica enraizada, ela fica presente todo momento. E eu não conseguia ficar com essa presença todo momento, ou talvez nem um minuto. Eu estava sempre ausente de mim mesma, porque eu não sabia receber. Então essa é a chave para vocês verificar, né, se vocês têm essa questão do merecimento baixo. Eu tinha muito baixo. Eu não sabia receber em nenhum campo da minha vida. Para mim era muito difícil receber. Eu queria dar até ficar vazia, até não ter nada para mim. A ponto de não ter nada pra mim e eu ter que dar. E aí isso é uma válvula de escape, né? De você ficar sem nenhuma energia pra compartilhar. Você fica zerada, né? E aí vem o vazio, vem os problemas emocionais, vem tudo que você não imagina que venha, né? E a permissão é que você não tem essa permissão pra receber. Por quê? Porque lá na tua infância você já identificou, né? Que você não recebia nada. Então você não merece nada, né? Se você não recebe, você não merece. Então você tem a culpa de tudo que a tua família passava pra você. Você era inadequado ou inadequada, então você tava nesse piloto automático aí até na vida adulta. E quando você começa a despertar, você começa a identificar isso. Quando você começa a ter o despertar de consciência, o despertar espiritual e o despertar com a chama gêmea, né? Porque você sente que ela tá perto de você, que ela quer ficar com você, mas ela não consegue chegar até você. Ela não consegue, com a energia dela e com a tua energia, com eu não mereço, e ela também tem isso. Ela também tem a dificuldade de dar e receber. Por isso que fica nesse ponto de desequilíbrio, tá? Então, como que eu fui observando isso, né? Do merecimento, que não tinha merecimento e nem permissão pra receber, foi porque eu comecei a fazer uma reflexão da minha vida toda, né? Eu fui desde quando eu era criança até agora. Então, eu não sabia receber. Então, quando você encontra a sua chama gêmea, fica claro isso. Vai ficando claro. Porque eu não me dei conta com meus amigos, com a minha família. Eu queria só dar e não queria receber, não sabia receber. E isso é muito prejudicial na vida. Você não consegue ir pra vida sem saber receber. Só querer dar. Então, esse dar não é certo. Não é um dar e receber em equilíbrio. Se você só dá, não está em equilíbrio para receber. Então, isso tem que ficar muito claro pra vocês. Tá? E então eu comecei a fazer decretos sobre o merecimento. Eu comecei a escutar muitas reprogramações da mente. E também eu fiz muitos decretos de merecimento e de aumento do nível, né, de permissão. Então eu comecei a fazer isso e comecei a receber. Alguém falava assim alguma coisa pra mim e eu recebia. Porque, claro, tinha muitas vezes que eu queria só dar pras pessoas que eu gostava, né? O meu ego só queria dar pras pessoas que estavam no meu dia a dia comigo e tal. Chegava alguém diferente e eu já não dava, né? Então, quando elas recebiam de mim, né? Eu agradecia e tal. E depois, quando elas vinham fazer o mesmo comigo, me dava algo, eu sempre justificava, né? O dar delas. Então, justificava, não precisa não, que não sei o que, meu aniversário também não gostava de receber, porque eu não queria receber, eu não tinha permissão pra receber. Então, com a chama gêmea e com a alma gêmea também passa isso, delas não ter também essa permissão de chegar até você, porque você tem que fazer essa limpeza. As femininas, elas fazem essas limpezas pra não ficar tão indisponível o relacionamento, pelo menos energético, é assim. Pra não ficar tão indisponível assim, porque tem muitas formas de estar indisponível uma pessoa pro relacionamento, né? Tem pessoas que têm traços narcisistas, tem pessoas que não se sente merecedora de receber ou de dar mesmo. Tem pessoa que tem os dois. Também tem dificuldade de dar e receber.
Então, o que eu posso falar pra vocês? Na minha infância, minha mãe não me tocava, não me dava carinho, eu não tive isso. Então, na minha vida adulta, eu sempre queria dar, mas receber eu não conseguia. E também, eu tinha muitos problemas, tanto a nível emocional, mental e também a nível sexual. Porque se você quer só dar e não receber, você não tem permissão para receber. Tanto na vida íntima, como na vida social, na vida familiar, em todas essas áreas você não consegue, independente do nível. Então, para vocês avançarem no dar e no receber e na permissão e tudo isso, do merecimento, tem que fazer a limpeza, tem que trabalhar nisso. Entenderam? Então eu vim hoje falar isso pra vocês, porque eu fui caminhar com o meu Fred, meu pet. Então eu fui todo o tempo reflexionando sobre o tema esse, que é muito importante para que demos o salto quântico, né? Para começar a cocriar, primeiramente, as coisas materiais que a gente precisa no dia a dia, né? Se não tem como, meus amores. Não tem jeito e é muito difícil, porque tem camadas muito fortes. Eu, por exemplo, eu faço com a limpeza, com decretos, com orações, com meditação, com mesa radiônica, né? Eu faço tudo que eu vejo que vai limpar meu campo energético e espiritual, eu faço, entenderam? Então, se vocês quiserem que eu passe algo pra vocês, né? Nesse sentido, pra ajudar vocês, os decretos, eu faço também o Ho'oponopono, eu faço o EFT, né? Que é o tapping. Eu fiz muito, eu fiz assim, mais nos meus traumas, nos meus bloqueios. Então, foi muito, muito bom pra mim. Então, se vocês querem que eu passe algo pra vocês aí nos comentários, vocês me falam que eu passo, tá bom? Um beijo pra vocês e outro dia a gente se encontra aqui. Beijinho, tchau, tchau.